simples e ignorantes, mas tendo todas as potencialidades divinas gravadas em nós mesmos, que necessitam ser resplandecidas, que necessitam ser desenvolvidas a partir das múltiplas experiências reencarnatórias, nas quais nós vamos nos desenvolvendo nas diferentes áreas, nos diferentes setores do nosso espírito. De tal sorte que na questão de número 171 do Livro dos Espíritos, nos é afirmado que a reencarnação ela se apresenta como um verdadeiro dogma. Tal a sua importância, tal a sua relevância para a compreensão desses ensinamentos divinos, que a reencarnação ela se apresenta como uma verdade fundamental, uma verdade central, para que nós possamos, então, compreender essa justiça divina em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor. Quando nós observamos essa temática da reencarnação, nós precisamos buscar observar que não apenas a reencarnação, como todas as demais leis divinas, elas se encontram vinculadas a esta lei fundamental, que é a lei principal, que é a lei do amor. A lei do amor é a base de todas as demais leis, inclusive da lei de reencarnação. Porque é através da reencarnação que nos é deixado sempre uma porta aberta para o recomeço. É através da reencarnação que nós compreendemos aquela assertiva do Cristo, quando ele nos dissera que nenhuma de suas ovelhas ficaria pelo caminho. Então, a reencarnação, como as demais leis divinas, elas se encontram vinculadas a esta lei fundamental, que é a lei do amor. E quando nós vamos observar esta lei da reencarnação, a lei de reencarnação ela se encontra diretamente vinculada à lei de causa e efeito, que muitas vezes é por nós retratada também sob a temática de lei de ação e reação. Então, às vezes nós denominamos como lei de causa e efeito, às vezes nós denominamos como lei de ação e reação. E a lei de causa e efeito, que é, portanto, a base ali da lei de reencarnação, ela deve ser por nós compreendida como sendo uma lei de base moral. A lei de causa e efeito, ela deve ser por nós compreendida como sendo uma lei que tem o seu fundamento em uma essência moral e que não se apresenta com os mesmos rigores, com as mesmas características da lei da física, da ação e reação. Essa lei que nós retratamos como sendo a base da lei de reencarnação, ela não se apresenta com as mesmas características da lei da física de ação e reação. Porque a lei da física de ação e reação é uma lei exata. É uma lei que determina que todas as vezes que nós fazemos uma ação em um determinado sentido, ocorre uma reação em sentido inverso, na mesma intensidade, na mesma proporção. É uma lei que tem ali a sua exatidão própria dessa área da natureza. Ocorre que a lei de causa e efeito, ela se encontra vinculada a uma lei maior, que é a lei do amor. E o amor, ele abranda, ele suaviza, ele tempera muitas vezes os rigores da justiça. E a justiça divina, ela é de todo misericórdia e ela é de todo bondade. Então, às vezes nós poderíamos imaginar, quando falamos de lei de causa e efeito, que todas as vezes que nós fazemos o mal em uma determinada intensidade, nós iríamos colher as consequências daquele mal na mesma intensidade, na mesma proporção. Ocorre que não é desta forma que as questões se processam.
Porque, em verdade, como muitas vezes não temos ainda uma maturidade necessária para compreendermos a gravidade das ações que estamos praticando, dos atos que estamos realizando, em que pese o mal ser sempre o mal e o bem ser sempre o bem, o nosso grau de responsabilidade é diferente. Porque o Cristo ele já nos dissera que a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, muitas vezes, nós temos ações praticadas por irmãos que ofendem, que machucam, que agridem os outros, mas cuja responsabilidade desses companheiros não é tão grande, em razão de não terem, às vezes, uma maior compreensão acerca dos equívocos que estão praticando. E, portanto, o seu grau de responsabilidade, muitas vezes, ele não é aquele que nós poderíamos vislumbrar, que nós poderíamos imaginar, tendo em vista as limitações daquele espírito. Quando, muitas vezes, se essas mesmas condutas tivessem sido praticadas por outras pessoas, com uma maior capacidade de compreensão acerca das leis divinas, uma maior maturidade espiritual, o seu grau de responsabilidade seria maior. Então, esta lei de causa e efeito, ela não se apresenta com os rigores ali da matemática, da física. Não, ela é uma lei de essência moral que se encontra antenada a uma lei maior, que é a lei do amor. De forma que, se o espírito ainda não tiver condições de começar um processo de resgate, de começar um processo de correção de rotas, muitas vezes lhe será concedido ali um período de moratória, um período em que aparentemente os seus débitos, as suas responsabilidades fiquem suspensas, para que ele possa ter capacidade de evoluir, de ascender, de ter uma maior compreensão acerca da vida e, quando estiver mais robustecido, mais amadurecido, comece então o seu processo de resgate. Então, esta lei de causa e efeito, ela nos assevera, que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Então, nós temos liberdade de ação, nós temos livre-arbítrio, mas tudo aquilo que nós fazemos gera consequências. Quando fazemos o bem, colhemos o bem. Quando nós fazemos o mal, nós muitas vezes vamos colher os conflitos, as dificuldades decorrentes desses equívocos que nós estamos praticando, que nós estamos nos permitindo. O Cristo ele já havia nos asseverado que não se coloca fardos pesados em ombros leves, de forma a buscar retratar que a nossa responsabilidade perante as leis divinas está diretamente relacionada ao nosso grau de maturidade, está diretamente relacionada ao nosso grau de compreensão, de discernimento acerca das nossas próprias responsabilidades. De forma que, quanto mais amadurecidos formos, maior o nosso grau de responsabilidade para com esses atos praticados por nós mesmos. De forma que, volto a mencionar, quando ainda estamos nos estágios mais iniciais do nosso processo evolutivo, ainda buscando compreender de maneira ainda mais superficial, mais inicial, as leis, as regras que regem a nossa existência, ao cometermos os equívocos, as falhas, muitas vezes, por não termos ainda, nesses momentos iniciais do nosso processo evolutivo, o amadurecimento adequado para começarmos os processos de resgate, muitas vezes nos é concedido esse chamado período de moratória, onde aparentemente nós passamos por situações de aparente tranquilidade,
situações em que nós não temos maiores problemas, maiores adversidades, não porque não tenhamos débitos na nossa retaguarda, não porque não tenhamos cometido equívocos no ontem, mas por conta da amorosidade, da misericórdia do nosso Pai Celestial, nos é dado esse período de aparente suspensão das nossas responsabilidades, para que tenhamos condições de compreender melhor as leis divinas, para que tenhamos condições de amadurecer mais no âmbito do amor, no âmbito do bem, e quando estivermos mais robustecidos, mais fortalecidos, possamos então começar os nossos processos de resgate. Então não se coloca fardos pesados em ombros leves, nos indica que tudo aquilo que nós passamos, nós temos condições de suplantar. Todas as experiências nas quais nós nos encontramos inseridos são situações que nós temos condições de suplantar. Porque se no momento em que nós nos encontramos não tivéssemos ainda a capacidade de vivenciarmos esses desafios, eles não seriam postos diante da nossa existência. Se nós estamos a passar por situações difíceis, situações desafios, é porque nós já temos condições de suplantá-las. Mas para que assim possamos fazer, precisamos buscar nos vincular ao bem, precisamos buscar, através da oração, através da prece, fortalecer, robustecer a nossa fé, buscar o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos ir encontrando os caminhos mais adequados que devemos buscar seguir. Porque uma vez que nós temos o livre-arbítrio, nem tudo é decorrente das escolhas que nós fizemos no ontem. Muitas das situações que estamos a vivenciar resultam das escolhas que nós estamos fazendo no agora. De forma que nós podemos criar débitos adicionais, problemas extras, que não estavam inicialmente previstos. E nós podemos também suavizar, abrandar as nossas dores, na medida em que nos esforçamos para vivenciar o bem em nossas vidas. Então, quando nós falamos da reencarnação, quando nós falamos da lei de causa e efeito, se insere essa temática do chamado planejamento reencarnatório. Porque como o nosso planeta Terra, ele se apresenta para todos nós como uma grande escola das almas, uma escola onde estamos tendo aqui mais uma oportunidade de recomeço, não há escola sem organização. Não há escola sem um planejamento, sem uma programação que seja inerente a cada etapa do aprendizado. E nessa escola terrena não poderia ser diferente. De forma que, na questão de número 258 do Livro dos Espíritos, nos é esclarecido que antes do nosso renascimento no corpo físico, há todo um planejamento reencarnatório, do qual, em regra, nós participamos ativamente. Quando nos encontrávamos no mundo espiritual, lá nós rogamos passar por determinadas situações, passar por aquilo que a gente compreende como sendo chamados gêneros de provas. Então, as questões centrais, as questões fundamentais da nossa vida, foram muitas vezes decorrentes de escolhas que nós fizemos, de escolhas resultantes do uso do nosso livre-arbítrio. É isso que está nessa questão de número 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar,
e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E na questão de número 335, também do Livro dos Espíritos, se coloca ali ainda um ingrediente extra, um elemento adicional. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Então vejamos, na questão de número 258 se indaga se esses gêneros de provas nas quais nós nos encontramos inseridos, se nós participamos da escolha desses gêneros de provas. E a resposta que é dada é que sim, que quando nós nos encontrávamos na erraticidade, nós participamos ativamente do planejamento reencarnatório, solicitando, rogando, passar por determinadas situações que se afiguravam para nós como situações necessárias para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa evolução. E nesta questão de número 335 se coloca, volto a dizer, um ingrediente a mais. Porque, inclusive, a escolha do corpo, a escolha das características do corpo físico, muitas vezes limitações de saúde, problemas por que vamos passar, também são decorrentes de escolhas realizadas por nós mesmos. A resposta que é dada a essa questão de número 335, né, nos remete a esse esclarecimento, que nós, muitas vezes, rogamos determinadas características do nosso corpo físico, que nos serão dadas a depender do nosso merecimento e a depender da nossa necessidade. Mas nós temos essa possibilidade de rogar, de solicitar determinadas situações que se apresentem como se fossem lembranças para nos refletir as nossas reais necessidades. Porque nós temos em diversos livros, né, da nossa literatura espírita, esses esclarecimentos de que, às vezes, determinados problemas físicos que se apresentam ao longo da nossa existência servem para nós como um instrumento para nos lembrar das nossas responsabilidades. Porque se às vezes não houvesse esses percalços, esses desafios ao longo da nossa existência corpórea, nós poderíamos mais uma vez nos perder no campo da nossa vaidade, no campo do nosso orgulho. E sabendo, quando lá nos encontrávamos, né, no mundo espiritual, dessas nossas limitações, muitas vezes nós rogamos passar por determinadas situações e termos determinadas limitações no corpo físico, para que isso possa ir nos auxiliando, para que não nos percamos mais uma vez ao longo dessa nossa vivência reencarnatória. Aí, nessa questão de número 262, nos é dado um esclarecimento de que, nos estágios iniciais do nosso processo evolutivo, quando ainda estávamos a vivenciar as primeiras experiências reencarnatórias, nós não tínhamos ainda o amadurecimento espiritual necessário para que pudéssemos escolher esses gêneros de provas, para que pudéssemos rogar, passar por determinadas situações, passar por determinadas experiências. Porque nas nossas primeiras experiências reencarnatórias, nós poderíamos ser assemelhados ali a crianças que estavam ainda buscando compreender um pouco mais acerca da realidade da vida. Então, nessas primeiras experiências reencarnatórias, olha a resposta que nos é dada. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer com a criancinha. Ou seja, nessas primeiras experiências reencarnatórias, esse planejamento ele é feito pela espiritualidade amiga, pelos espíritos benfeitores, que vão nos conduzindo nesses processos de amadurecimento espiritual. E na medida em que nós evoluímos, inicialmente na asa da intelectualidade e posteriormente na asa da moralidade,
Na medida em que nós evoluímos nessas asas do Espírito, nós vamos aflorando, nós vamos robustecendo essa potencialidade divina que é o livre-arbítrio. Então, quanto mais evoluídos formos no campo da intelectualidade e no campo da moralidade, maior nossa capacidade de escolha, maior nossa capacidade de buscar opinar dentro desse planejamento reencarnatório. Então, se nos momentos iniciais a nossa capacidade ela era muito diminuta, na medida em que nós vamos evoluindo, a nossa responsabilidade também vai se exponenciando, também vai crescendo, porque nós passamos também a opinar diretamente acerca dessas situações nas quais nós vamos nos encontrando inseridos. Agora, nessa questão de número 259 do Livro dos Espíritos, é feito um contraponto à questão de número 258, que precisa ser por nós compreendida. Porque na questão de número 258, que nós mencionamos há pouco, nos é afirmado que nós participamos ativamente do planejamento reencarnatório e que nós escolhemos os gêneros de provas nas quais nós vamos nos encontrar inseridos. Então, as questões fundamentais da nossa existência são previamente planejadas, são previamente programadas e, em regra, nós opinamos no sentido de passarmos por essas situações, de passarmos por essas questões fundamentais da nossa vida. Aí, nessa questão de número 259, nós temos um contraponto. Que contraponto é esse? Nos esclarecendo que nem tudo é programado, nem tudo é planejado, nem tudo está escrito nas leis divinas. Não é que tudo esteja previamente estabelecido. Porque se tudo estivesse previamente estabelecido, nós teríamos um determinismo. Seria um determinismo. Está determinado. Eu vou fracassar em tal ano, eu vou ter um problema de saúde naquele outro ano, eu vou ter uma dificuldade naquela área em outro. Seria um determinismo. E a ideia do determinismo, ela acabaria fazendo com que nós, inclusive, não tivéssemos sequer responsabilidade. Porque, se é um determinismo, a responsabilidade não é nossa. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Porque, conforme nos é esclarecido, nós somos construtores do nosso próprio destino. Porque, como temos livre-arbítrio, como temos a capacidade de realizar escolhas, nós podemos, a partir das ações que praticamos diuturnamente, semear flores ou semear espinhos. Nós podemos abrandar, suavizar as dores, ou nós podemos criar débitos adicionais, problemas extras. Então, certo, nós não podemos mudar o nosso passado. Mas como temos livre-arbítrio, nós temos a capacidade de mudar o nosso amanhã, a partir das escolhas que estamos fazendo hoje. E o Cristo ele já nos esclarecia sobre isso, ao nos afirmar que o amor é capaz de aplacar uma multidão de pecados. Então, quando nós observamos a questão do planejamento reencarnatório, da lei de causa e efeito, volto a afirmar, ela não se apresenta com os rigores das ciências exatas. Então, às vezes, havia um planejamento para passarmos por determinadas dificuldades, para passarmos por determinados problemas. Mas, na medida em que nós fazemos o bem, que nós nos esforçamos diuturnamente para sermos pessoas melhores, essas dificuldades elas podem ser abrandadas, elas podem ser suavizadas. E pode nos ser dada, inclusive, conforme nos assevera André Luiz, no livro Ação e Reação, um acréscimo de morosidade.
no sentido de nos ser dado ali um período extra, onde determinadas dificuldades que estavam inicialmente planejadas, elas são suspensas, porque na medida em que nós estamos fazendo bem, que nós estamos nos esforçando para sermos a cada dia melhor, nos é dado ali um acréscimo de generosidade, para que possamos continuar no nosso trabalho no campo do bem, e assim não tenhamos mais a necessidade de passarmos por situações, desafios, como estava inicialmente planejado. Então é isso que nos é esclarecido nessa questão de número 259, que ela é fundamental para que nós possamos sair, às vezes, dessa lógica que nós muitas vezes podemos olhar a vida e pensarmos, não, é porque tudo está planejado, é porque tudo está previsto. Porque ao fazermos isso, é como se muitas vezes estivéssemos nos eximindo da nossa responsabilidade atual, no sentido de que aquilo que estamos vivenciando é uma resultante dos nossos comportamentos do ontem. É uma resultante dos nossos comportamentos nas experiências reencarnatórias anteriores. E muitas vezes não é assim. Porque muitas vezes os problemas que estamos a vivenciar na atualidade são resultantes dos equívocos que estamos cometendo também na atualidade, também nessa experiência reencarnatória. Porque se estivéssemos no caminhar do amor, no caminhar do bem, os nossos débitos muitas vezes seriam abrandados, muitas vezes seriam suavizados. Então urge que possamos assumir uma maior responsabilidade, diante da vida, e assim como nos esclarece essa questão de número 259, efetivamente refletirmos que apenas as questões fundamentais, centrais, estão planejadas. Os detalhes são resultantes das escolhas que nós fazemos no hoje. Então, essas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia é fundamental para que nós possamos ou estar vivenciando dias serenos, tranquilos, ou as nossas tormentas, os nossos conflitos íntimos. Na questão de número 132 do livro Consolador, nós temos essa indagação. Há o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, na existência humana? A resposta que nos é dada por Emmanuel, Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, ou seja, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, ao longo do nosso caminhar evolutivo em direção à luz, nós somos guiados por essas duas leis, determinismo e livre-arbítrio. Algumas questões estão antenadas a essa lei do determinismo e outras questões estão antenadas à questão do livre-arbítrio. Como assim, Eric? Determinismo. Um dia chegaremos à condição de espíritos crísticos, de espíritos puros. Isso está determinado. O Cristo nos dissera que nenhum de nós ficaria pelo caminho. Então, é da lei. Um dia chegaremos a uma perfeição relativa. Agora, quando chegaremos, livre-arbítrio. Porque cabe a cada um de nós ou caminhar mais rápido, ou estacionar, parar, dentro desse processo evolutivo de forma momentânea. Mas com as luzes que nos são dadas pela doutrina espírita, nós compreendemos que todas as vezes em que estacionamos, todas as vezes em que temos uma postura de maior comodismo, vamos assim dizer, de maior aceitação em relação aos nossos vícios, deixando-nos conduzir pelas nossas falhas em geral, ao fazermos isso, nós estaremos nos contrapondo à lei fundamental da vida, que é a lei do amor.
e que nos impõe a necessidade do progresso e que nos impõe a necessidade de caminhar em direção à luz. E assim como acontece com as leis humanas, quando se descumpre uma lei divina, há consequência. E a consequência que se apresenta para o descumprimento da lei do amor, para o descumprimento desse caminhar em direção ao bem, é a intensificação das dores, é a intensificação dos conflitos, é a intensificação dos problemas. De forma que, quanto mais nós temos uma postura de comodismo, quanto mais nós buscamos estacionar, não caminhar para frente, mais nós vamos sofrendo, mais os problemas vão se avolumando. Até que chega um momento que há o que se denomina como sendo a saturação da maldade, onde a gente não consegue mais fingir que está tudo bem. A gente não consegue mais fingir que está tudo certo. A gente cai em si mesmo no sentido de que precisamos mudar, de que precisamos caminhar novamente em direção à renovação. Essa saturação da maldade é um instrumento, portanto, que permite que o mal possa combater o próprio mal. Porque quanto mais nós nos dedicamos aos equívocos, mais problemas, que é o mal. Então, o mal combate o próprio mal para nos impulsionar ao bem, para nos impulsionar à mudança, para nos impulsionar à renovação. Então, há o determinismo e há o livre-arbítrio coexistindo. Porque, conforme nos esclarece a nossa querida mentora Joana de Ângeles, o amor não nos constrange a nada. O amor, ele não nos obriga a nada. O amor, ele nos convida. E cabe a cada um de nós aceitar o doce e sutil convite do amor, ou ainda continuarmos a dar ensejo aos nossos equívocos, às nossas falhas em geral. Então, nos momentos iniciais do processo evolutivo, quando estávamos ainda ali, buscando ascender na primeira área da intelectualidade, que é a primeira asa do espírito, é o determinismo, porque ali a providência divina vai nos conduzindo, vai direcionando os nossos passos para que esse amadurecimento espiritual aconteça. Mas na medida em que nós afloramos no campo da intelectualidade e posteriormente no campo da moralidade, o livre-arbítrio ele se exponencia, de forma que vai caber a cada um de nós fazer as suas próprias escolhas. E no uso dessas escolhas que fazemos, podemos caminhar mais depressa ou podemos ir atrasando o nosso processo evolutivo. Ocorre que, como estamos a dialogar, quanto mais atrasamos, mais sofremos, mais dificuldades vivenciamos no nosso dia a dia. André Luiz nos esclarece no livro Ação e Reação que existem reencarnações ligadas aos planos superiores e as que têm raízes fincadas nos planos inferiores. De forma que nós possamos compreender que existem processos reencarnatórios que se dão mais na linha ali do automatismo, que se dão mais ali na linha de uma causalidade mais consistente. Porque como a lei ela é de sintonia, como a lei ela é de afinidade, e como a lei se encontra gravada na nossa própria consciência, então existem processos reencarnatórios que se dão como se fosse no automático, a partir desta lei de sintonia, a partir desta lei de afinidade. E muitas vezes, quando estamos vinculados a esferas psíquicas atreladas a desequilíbrios, a equívocos em geral, nós podemos criar um entorno, uma psicosfera vinculada a espíritos que venham a nutrir desses mesmos ideais, desses mesmos gostos do que nós,
e com isso, às vezes, dar ensejos a processos reencarnatórios, onde, pela lei de sintonia, pela lei de afinidade, se esteja ali, vivenciando ali, muitas vezes, um instrumento para a reencarnação de espíritos que têm propósitos, que têm ideais semelhantes aos nossos, no campo dos equívocos, no campo das falhas em geral. E nós temos processos de reencarnação atrelados ao plano da espiritualidade amiga, ao plano superior, porque, conforme nós sabemos, existem muitas vezes, né, espíritos que reencarnam em nosso planeta Terra por amor, no campo missionário, para nos dar o exemplo do bem, para nos dar o exemplo de resignação, que mesmo às vezes não tendo mais a necessidade de vivenciar estas experiências difíceis que são inerentes ao nosso planeta Terra, assim optam, no uso do seu livre-arbítrio, para nos auxiliarem nesse caminhar em direção à mudança, nesse caminhar em direção à renovação. Então, às vezes, nós vivenciamos situações em que nós encontramos companheiros, aparentemente passando por tantas dificuldades, por tantos desafios, e que não têm uma palavra de reclamação, que não se queixam de nada, que dão exemplo ali para a gente de resignação, de muita fé, que são exemplos ali de humildade, de amorosidade, mesmo diante de situações tão difíceis, que para nós outros seriam muitas vezes insuportáveis. Esses espíritos, muitas vezes, eles reencarnam em nosso planeta Terra, atrelados a esses compromissos no campo missionário, onde, volto a dizer, muitas vezes, sem ter a necessidade de vivenciar essas situações difíceis, optam por assim fazer para nos auxiliar nesse processo de mudança. Quando nós observamos essa questão do planejamento reencarnatório, atrelado, então, à reencarnação, atrelado a esse instrumento que nos proporciona a mudança, que nos proporciona o caminhar em direção à luz, nós devemos buscar observar que dentro do planejamento reencarnatório, dentro da nossa experiência no nosso dia a dia, na maior parte das situações, nós temos compromissos que se atrelam a 3 áreas distintas. Nós temos compromissos no campo da expiação, nós temos compromissos no campo das provas e nós temos compromissos no campo da missão. Em regra, os espíritos que encarnam no nosso planeta Terra têm os seus compromissos centrais no campo das expiações e das provas. Mas nós também podemos, eventualmente, encontrarmos, como falamos há pouco, espíritos que encarnam aqui em nosso planeta com compromissos fundamentais no campo da missão, no campo do bem, espíritos que não tinham mais a necessidade de se redimir de erros, de equívocos do passado, mas que aqui reencarnam para nos dar o exemplo de amorosidade. Então, nós podemos também identificar espíritos cujos compromissos centrais estão no campo da missão, estão no campo do bem, da amorosidade, da renovação de valores em nosso planeta Terra. Mas, em regra, os nossos compromissos centrais estão na área da expiação, estão na área das provas. Quando nós falamos dos nossos compromissos no campo da expiação, os compromissos na área da expiação nos remetem a situações sacrificiais, a situações nas quais nós estamos buscando um reajuste de contas. Nós estamos buscando pagar, quitar débitos. Em razão das nossas falhas, dos nossos equívocos do ontem, nós passamos por situações que, para nós,
se afiguram como instrumentos de libertação dos débitos que nós temos com a nossa retaguarda, com o nosso passado. Em geral, nós temos compromissos no campo expiatório. Nós podemos nos deparar com situações de espíritos que reencarnam em nosso planeta Terra, cujos compromissos centrais, cujos compromissos fundamentais estão no campo da expiação, que são reencarnações notadamente expiatórias, que são às vezes aqueles nossos companheiros que têm severas limitações físicas, severas limitações psicológicas, muitas dificuldades orgânicas, e que têm ali uma vida muito difícil do ponto de vista da sua existência física, e que para eles isso se torna necessário para buscarem a redenção, para buscarem a reparação em relação a débitos, em relação a situações da sua retaguarda. Então, nós temos companheiros cujas experiências reencarnatórias estão fundamentadas centralmente no campo da expiação. Mas, além dessas situações de reencarnações cujos compromissos centrais estão no campo da expiação, além dessas situações, muitas vezes, ao observarmos a nossa existência, a nossa vida, nós vamos perceber que, mesmo que a nossa reencarnação não seja centralmente uma reencarnação no campo da expiação, mesmo que não seja, mas ainda assim, geralmente, nós temos compromissos no campo da expiação. Compromissos, às vezes, que se manifestam em diferentes áreas. Então, às vezes, nós temos ali uma relação muito difícil com um determinado ente familiar. Às vezes, uma relação muito difícil com um determinado filho, com um pai, com uma mãe, com um irmão. Às vezes, nós temos aquela experiência ali muito difícil e que nós não conseguimos, às vezes, encontrar uma justificativa racional para aquela situação. Mas, muitas vezes, aquela situação, ela resplandece os nossos compromissos do passado. Às vezes nós temos os nossos compromissos no campo da expiação que se manifestam na área profissional, onde às vezes, apesar de todos os nossos esforços, nós passamos por muitas dificuldades no campo profissional. E às vezes não conseguimos encontrar uma razão racionalmente, porque por mais que nos esforcemos, temos tantas dificuldades no campo profissional. Às vezes na área social, na área de comunicação, nos relacionamentos com amigos, que podemos ter eventualmente dificuldades nessa área de relacionamento. Enfim, geralmente nós temos algumas áreas, alguns setores da nossa vida onde nós vivenciamos experiências no campo da expiação. Ao vivenciarmos essas experiências, impõe que percebamos que, em regra, nós precisamos passar por estas situações durante muito tempo, durante bastante tempo. Muitas vezes durante décadas e décadas. Porque, em verdade, nós estaremos ali em suaves prestações, em conta-gotas, buscando reparar graves equívocos do passado. Então, por mais que nós tenhamos uma fé fervorosa, por mais que nós nos esforcemos diuturnamente no campo da amorosidade, no campo do bem, quando nós analisamos essas experiências no campo da expiação, ainda que mantenhamos essa fé robusta, essa vigilância para nos esforçarmos para vivenciar o bem em nossas vidas, ainda assim, nós muitas vezes teremos que passar por essas situações difíceis por muito tempo. Porque elas são para nós outros experiências necessárias para a nossa libertação dos graves equívocos, das graves falhas do nosso passado. E qual é o problema, muitas vezes, ao vivenciarmos essas situações? Porque toda expiação, ela representa para nós também uma prova.
E se nós passamos por essas situações difíceis, reclamando, nos achando injustiçados, blasfemando contra a providência divina, nós estaremos sucumbindo na prova. Nós estaremos sofrendo tudo isso à toa, porque esse sofrimento não servirá para nos redimir dos equívocos do passado. Daí porque, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da justiça das aflições, há um esclarecimento sobre o bem e o mal sofrer. Porque o sofrimento por si só não é um instrumento evolutivo. Porque se nós passamos pelos sofrimentos, pelas adversidades, reclamando, blasfemando, de nada adianta. E muitas vezes essa postura fará com que nós venhamos a contrair novos débitos. Então, ao vivenciarmos essas situações no campo da expiação, e volto a mencionar, geralmente todos nós temos compromissos no campo da expiação, que tenhamos muito cuidado, porque há necessidade de muita perseverança nossa, há necessidade de muita paciência, há necessidade que possamos reverenciar essas situações como sendo instrumentos para a nossa libertação, percebendo que aquilo ali, muitas vezes, representa os nossos compromissos centrais diante da vida. E que mesmo que nós não saibamos por que estamos a passar por essas situações difíceis, nós precisamos acreditar na providência divina e perceber que aquilo representa o melhor que poderia estar acontecendo em nossas vidas. Então nós temos esses compromissos, geralmente no campo da expiação. E temos também compromissos no campo das provas. Quando nós refletimos sobre os compromissos no campo das provas, o campo das provas nos remete a áreas em que temos relativa facilidade. O campo das provas nos remete a atuações, a setores da nossa individualidade, da nossa existência, onde nós temos relativa desenvoltura. Não são áreas como acontece no campo da expiação, sacrificiais, áreas difíceis para nós. Não, são áreas que a gente atua com relativa facilidade, com relativa desenvoltura. O problema das provas é que nós temos que lidar com as tentações. Porque, geralmente, estas situações que nós vivenciamos, nisso que se denomina no campo das provas, não são situações para nós novas. Não são situações em que nós, espíritos, estejamos a passar pela primeira vez. Geralmente são situações que nós já vivenciamos em outras experiências reencarnatórias anteriores. E nas experiências reencarnatórias anteriores, nós fraquejamos, nós caímos em tentação. Nós utilizamos das nossas potencialidades, das nossas ferramentas espirituais, não para o bem, mas atrelado ao orgulho, atrelado ao egoísmo, atrelado à vaidade. E como temos a necessidade de buscarmos caminhar em direção à luz, como temos a necessidade de buscar levar a luz onde antes havia sombra em nosso ser, nós precisamos passar por situações muito semelhantes àquelas em que nós fraquejamos no passado, para que agora nós utilizemos das nossas ferramentas, das nossas potencialidades espirituais para o bem, para o amor. Então, o campo das provas nos remete a atuarmos em área em que temos relativas facilidades, mas que exigem de nós muito cuidado, muita disciplina, para que não venhamos a cair em tentação. Porque conforme nos esclarece André Luiz, no livro Ação e Reação, nessa área das provas, muitas vezes ocorre o que nós chamamos de, André Luiz chama de circunstâncias reflexas, que é a tentação de repetirmos equívocos cometidos em reencarnações anteriores.
Essas circunstâncias reflexas, elas demarcam a nossa bagagem reencarnatória. Elas demarcam aquilo que está gravado no nosso eu mais profundo. E por mais que tenhamos feito compromissos, assumido responsabilidades antes do nosso renascimento no corpo físico, se não tivermos muito cuidado, fraquejamos. Se não tivermos muito cuidado, utilizamos mais uma vez da nossa vontade, das nossas potências, não para o bem, não para o amor, mas com finalidades atreladas ao orgulho, ao egoísmo, à avareza, a uma visão imediatista, materialista da vida. E com isso, essas nossas relativas facilidades não vão nos auxiliar, porque ao invés de nós utilizarmos delas para o bem comum, dentro de uma perspectiva de fraternidade, de solidariedade, nós nos utilizaremos delas para uma perspectiva individual, para um proveito próprio. E ao fazermos isso, mais uma vez fraquejamos, mais uma vez caímos nas nossas tentações. E temos também os nossos compromissos no campo da missão. O exercício do bem, né? O fora da caridade não há salvação. Compromissos no campo da missão que geralmente não nos remetem a grandes tarefas, a grandes realizações. Porque o que se espera de cada um de nós é aquilo que está ao nosso alcance. Então, quando se fala nos compromissos no campo da missão, no campo do bem, o que se espera de nós é aquilo que nós podemos fazer. Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos nos é esclarecido um compromisso que nós temos no campo da missão, no nosso âmbito familiar, na condição de pai, na condição de mãe, no papel da educação dos nossos filhos, onde nós devemos buscar reverenciar essa função, né, paterna, essa função materna, buscando observar toda a relevância que ela tem para nós outros e para aqueles espíritos que estamos recebendo na condição de filhos. Então, todos temos compromissos no campo da missão. Compromissos, volto a dizer, que muitas vezes não estão relacionados a grandes obras, a grandes realizações, mas compromissos que se atrelam às questões que estão dentro das nossas capacidades de realização, que estão relacionadas àquilo que nós podemos fazer. E, nesse sentido, nós precisamos buscar observar que nenhum de nós reencarnou para reincidir nos erros, para reincidir nos equívocos em geral. Nós reencarnamos para buscar fazer o bem. E, nesse sentido, o grande lema, né, da nossa doutrina espírita, que nos assevera que fora da caridade não há salvação. Então, nós precisamos mobilizar a nossa vontade, as nossas energias espirituais, para buscarmos ser pessoas mais úteis em todos os ambientes, em todos os locais em que estejamos inseridos, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, tendo uma maior confiança no nosso Pai Celestial, nessa providência divina que nos ampara, que nos acolhe diuturnamente, e buscando também fazer aquilo que de nós se espera. Buscarmos fazer o bem, buscarmos direcionar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, para levarmos uma palavra de conforto, onde antes levávamos uma palavra de desesperança. Para que possamos, através das nossas ações, das nossas práticas diárias, irmos nos redimindo dos nossos equívocos, dos nossos passados, dos nossos equívocos do ontem. Nesse sentido, né, nós vamos dando passos pequenos, mas passos necessários, fundamentais, para nos libertarmos das nossas falhas e construirmos um porvir de amor, de serenidade em nossa existência. Muita paz, assim seja.
Agradecemos a Eric pelas palavras da noite de hoje.